Depois de 3 crises que resultaram em internamento, Ana Sofia Bexiga recebeu o diagnóstico de bipolaridade. Desde essa altura, lutou para viver uma vida sem medicação, já que acredita que o segredo está em cada um dos doentes. Ana Sofia garante que teve de aprender sobre ela própria e as emoções, sobre o que desejava e aquilo que realmente a faz feliz. E para partilhar o que viveu, passou para as páginas de um livro a experiência de 14 anos de doença. E ela aqui está. Olá, Ana, muito boa tarde. Um aplauso para a Ana. Oh, Ana, temos realmente aqui um trajeto, no mínimo curioso. Até que idade é que a Ana, agora olhando para trás, porque tudo isto já tem os seus anos, não é? Olhando para trás, considera que teve uma vida normal, sem sobressaltos, sem sinais da doença? Até que idade? Até aos 23 anos. Até aos 23 anos? Sim. Até aí fez um percurso sem, enfim, nada que a preocupasse, nada que desse sinal de haver uma doença? Nada. Tudo normal, igual à minha maneira de ser. Sempre fui emotiva, com as minhas tristezas, com as minhas alegrias, mas sempre tudo dentro do normal. Tirei o curso no ISCAL de contabilidade, comecei a trabalhar, tudo normalíssimo. Nada a dizer? Nada a dizer. Até ao quê? O que é que aconteceu? Porque há um episódio, não é? Há um grande episódio. Eu estava a trabalhar e, entretanto, vindo do nada, não é bem ouvir a voz, é sentir um género de telepatia. A minha avó, que Deus tem, já tinha falecido, aparece a frase dentro da minha cabeça. Neta, vais sofrer muito, mas vai ser para teu bem. E eu, como que telepaticamente retribuo a pergunta e digo: ai, avó, mas alguém vai morrer da família? E a minha avó responde: alguém vai morrer, mas não é da família. Mas nunca te esqueças, é para teu bem. E assim ficou. Mas isso do nada? Do nada. E eu nem me questionei na altura. Nada? Nada. E eu nunca não me questionei, não comentei com ninguém. Foi assim uma coisa muito estranha. Mas o que é certo é que inconscientemente também comecei a estar atenta a um colega meu que tinha no trabalho. E começava a encontrá-lo mais vezes que o normal. E quando chegava ao trabalho dava a voltinha assim ao carro à procura se ele já tinha chegado. Havia ali uma certa empatia e eu estava preocupada com ele sem saber o porquê. E o certo é que ele morre passado uma semana. E isto fez-me questionar tudo. A vida, a morte, a ligação, há ligação, não há. Acaba aqui, não acaba. Para já nunca acreditei que acabasse. Pronto, mas até esse momento, Ana, também nunca tinha ouvido a sua avó em nada. Ou seja, desde que ela partiu, ponto. Sim. Então, com a morte deste seu colega, o que é que aconteceu em si? Imagino que poderá ter ficado... Fiquei completamente desequilibrada. Comecei realmente a questionar e a procurar o que é isto, o que me está a acontecer. Depois, aí já começava também com as vozes dele. Parecia que ele também estava a querer me dizer... Coisas? Uma delas foi: vai ao meu carro, pega naquele CD que lá está e mete a música número 4. E a música número 4 era uma declaração de amor. Isto tudo junto fez-me muita complicação. Por isso eu continuava, da parte dele, continuei aquilo que aconteceu com a minha avó e ficou ali. Mas depois seguiu com ele. Tudo, coisas que acabava por fazer sentido ao mesmo tempo. A outra a seguir era: olha, agora comprei isto para o meu irmão, isto para a minha irmã, e um deles era um perfume. Inclusive ele deu a marca do perfume. E quando eu dou o perfume ao irmão, o irmão diz: como é que é possível? É o meu perfume. E eu não conhecia o irmão de lado nenhum, nem a irmã. Eu conheci naquele momento. Isto teve que... Foi horrível. Isto deve tê-la transtornado e muito, Ana. A partir daí, a ver dos outros tudo isto, eu já estava desequilibrada, porque depois eu já não estava a querer dormir. Queria era viver isto e saber o porquê. Já não conseguia dormir, já queria era que viesse amanhã para eu ver que informações é que vêm a seguir, o que é que eu tenho que fazer a seguir, porque parecia que eu estava ali a trabalhar para alguém. Isto foi durante quanto tempo, Ana? Assim como me está a descrever? Só nesta busca de chegar mais uma mensagem? Nesta busca eu ainda fiz a viagem de finalistas ao Brasil na altura, por isso isto foi em março que ele morreu. Eu fiz a viagem foi uma semana, não, ainda foi uns 10, 15 dias. Pouco depois da viagem eu fui internada.
Então, mas a viagem foi o quê? Em abril, maio? Não, a viagem foi ali também tudo dentro do mesmo mês. Ele morreu, passado uns dias... Mas foi internada porquê? Que sintomas é que revelava para alguém perceber que esta jovem não estava bem? Pronto, uma felicidade extrema, uma felicidade muito, muito, muito excêntrica. Eu estava muito excêntrica. Eu vi uma pessoa qualquer na televisão... na televisão. na rua. E falava como se fosse meu amigo de décadas. Era uma Isso. Eu vi, por exemplo, um casal a discutir, eu fui lá meter com eles e disse, não discutam, a gente está aqui para viver o amor. Trazia assim uma informação de paz, amor, temos que fazer o céu na terra, temos que nos dar bem. Às tantas até tinham um comportamento desajustado para a sociedade. Isso, porque, assim, isso mesmo. Se é um casal estranho a discutir, eu não vou lá tentar que as pessoas comecem a dialogar, quer dizer... Obviamente, se existir outro tipo de situações, a pessoa deve interceder, mas a Ana vivia sempre bem no céu. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Eu cheguei a uma altura que nem roupa normal vestia, então saía de casa, punha um lenço da praia, na altura era verão. Verão, quer dizer, o março, abril... Não, foi março, a primavera era quente na altura. Metia assim um lenço, depois outro lenço, andava de lenços. Eu não tinha mesmo comportamento... Ajustado. Quem é que a conseguiu convencer ou fazer perceber que precisava mesmo de um médico? Ninguém me fez perceber, porque eu portanto, só agora é que aceito, não é? Que realmente na altura não estava bem. Mas um amigo que chegou perto de mim e conseguiu-me levar... ele enganou-me e aí vai ver que eu não estava na realidade. Então ele disse assim, vamos ali, eu queria ir passar uns dias ao Algarve, e ele dizia, então vamos ali a um amigo meu que tem uma chave de uma casa no Algarve e eu peço o favor de tu ires lá buscar a chave. Eu fui ao Hospital Francisco Xavier, chamaram o meu nome para as urgências e eu cheguei lá e disse, vim buscar a chave para ir para o Algarve. E não achou estranho que nas urgências chamassem o nome para buscar... Não estava mesmo cá. Entrou, mas já não saiu. E não saí. E aí eu percebi-me, quando o psiquiatra diz, não, agora você vai dizer a verdadeira razão porque é que está aqui. E eu aí comecei a contar, olha, sabe, é que a minha avó morreu. E eu senti ela a falar comigo e depois aconteceu na realidade, eu estou um bocado perdida. E ela, assim tudo bem, você já não vai sair daqui. Aí é que eu percebi, apanharam-me, porque eu andava a vestir toda a gente que me queria. Os meus pais, a minha irmã, já sabiam que eu não estava bem. E eu, pronto, conseguiram-me apanhar desta maneira. Ficou... Por acaso, ao mesmo tempo, até é curiosa a maneira como a apanharam. Durante quanto tempo ficou internada, Ana? 3 semanas. 3 semanas. Mais ou menos 3 semanas. Quando saiu, como é que estava? Estava muito medicada, porque assim, eu estava sempre muito feliz, depois ia parar ao hospital, ficava muito medicada, ficava muito em baixo, tipo mesmo depressiva, o que é que eu ando cá a fazer, eu não quero viver. Porque não estava com os meus sentimentos de Sofia, quer dizer, nem com os normais, nem com os cêntricos, né? Mas já os normais me daria vontade para viver bem. Não, trazia uma medicação tal... Quando vinha do hospital, sempre que saía do internamento? Sim, vinha com uma medicação forte. E depois aos poucos ia fazendo o tal desmame até chegar só ao lítio. E o lítio, sim, a pessoa, pelo menos eu, não sentia grandes diferenças. Era só quando vinha do hospital... E a minha mãe ficava-me a vigiar, ou ia para a loja dela, que ela tem uma loja, e andava ali cerrada atrás de mim, porque sabia que eu, mais cedo ou mais tarde, pronto, podia... Então, mas isto significa que quando sai a primeira vez do hospital e percebe que não é a Ana, não se reconhece como a Ana, porque, como está a dizer, estava muito medicada, foi fazendo o desmame sozinha, foi começando a tirar? Pois, chegou uma certa altura que eu avancei-me ao desmame e punha o comprimido no cantinho da boca. A minha mãe, coitada, lá descobriu algumas vezes e depois já estava fora. Porque para mim, a minha verdade era... Na realidade, a minha avó contactou comigo, esta era a minha verdade, aquilo aconteceu, por isso não pode haver mentira. Agora, eu só tinha que descobrir o que é que se passa comigo, o que é que existe e não existe, haver uma explicação para me acalmar e para eu viver com a minha verdade. E não a verdade de que és doente, de que estás... Eu realmente estive desequilibrada, realmente precisei de ajuda, porque, pronto, já não dormia, já não nada.
Mas aquela verdade era a minha, por isso eu não podia procurar ajuda no psiquiatra, por se eu fosse lá contar outra vez. Não, eu tinha que procurar noutros lados. Então, acontece este primeiro internamento, depois teve o quê? Outra crise em que de novo voltou para as nuvens? De novo. Isso mesmo, portanto, esta foi março de 2001, em outubro de 2002. Coincidia com a primavera, outono. Em outubro de 2002, outra vez, eu entretanto, e depois é giro porque fui encontrando pessoas ao longo do meu caminho que me ajudaram imenso. E então, este foi o rapaz que me levou para o hospital, pronto, mas que foi super querido comigo. Depois, entanto, encontro o meu professor ainda hoje de yoga e de tai chi. E ele na altura dizia: tu não és doente, Sofia, tu só tens que te conhecer, só tens que crescer, ser independente e te equilibrares entre o corpo e a mente. E eu bebi estas verdades com uma força, porque se calhar até ia de encontro das minhas ideias. Da mesma maneira que eu agarrei-me à verdade da minha avó, vai ficar tudo bem, é para teu bem, eu agarrei-me a esta verdade, não és doente. Ela até dizia: lítio tem as pilhas. E eu comecei o yoga, comecei mais pesquisas, mas não me aguentei. Outra crise. E cada vez que havia crise, quanto tempo de internamento? Mais ou menos três, às vezes até reduzia, porque os psiquiatras até diziam: interessante, como é que a Sofia, quanto mais crises, mais reduz o tempo para recuperar, assim, porque não é normal, aumenta-se, e cada vez ela tem mais consciência dela, mais cedo. Portanto, eu estava internada, mas eles perguntavam-me sobre o que é que eu sentia e não sentia, e eu dizia, tinha consciência, no meio daquela confusão toda, eu tinha consciência do meu estado emocional. Um caso raro, vamos dizer assim, um caso raro. Bem, há o segundo internamento e ainda há um terceiro. Ainda há um terceiro e último. Que também foi nas mesmas épocas, primavera ou outono? Foi mais ou menos. Esse já fugiu um bocadinho à regra. Esse foi, portanto, 2001, 2002. Esse depois foi passar em inícios de 2004. Mas nestes 3 internamentos... voltava à vida normal. Não, mas o que eu quero saber é se ouviu logo no primeiro internamento que era uma doente bipolar. Não. No primeiro não. Disseram que pode ser um caso... É um caso psicótico. É um caso psicótico. Foi o nome. Muito bem. No segundo já foi, não. No segundo já disseram que era bipolar. Isto custou-lhe a ouvir? Não, porque eu nunca aceitei qualquer doença. Não aceitou que tivesse bipolaridade? Não, eu ficava enervada. A minha mãe dizia, trazia-me revistas sobre a doença. Oh, Sofia, aprende sobre a doença, aprende a controlar-te. Oh, mãe, mas eu não sou doente. Eu neguei sempre. Acho que também é uma característica de todos os bipolares. Mas eu tinha lá em mim aquela minha ideia de que aquilo aconteceu, venha de onde vier, e que teria que superar. E que tinha que superar. Por isso eu nunca aceitei, ok, sou bipolar, ok, mas eu fazia sempre a mesma coisa. Deixava a medicação, tentava equilibrar-me sozinha, tentava descobrir... Tentava navegar sozinha. Isso mesmo. Agora, depois há ali um momento, creio que ainda estava a tomar a medicação, quando entretanto começa a desejar ser mãe. E a maternidade não dava para conjugar com a medicação. Colocou esta questão aos médicos? Sim, coloquei na altura. E então? Foi quando tive a última crise, após a última crise, quis ser mãe e coloquei essa questão ao meu psiquiatra que me acompanhou esses 4 anos. E ele disse... ok, não há problema, eu vou ajudá-la, vamos fazer um desmame, e depois começa a tentar e eu estou sempre a vigiá-la, porque normalmente até a nível de gravidez a doença equilibra por causa das hormonas. Pronto. E assim foi. Eu disse, olha, então está na hora. Talvez março de 2005 começámos o desmame. Não, começámos um bocadinho antes. Em março de 2005 já não tinha medicação. Em junho, engravido. Em julho. E como é que foi a gravidez? Foi ótima. Correu bem? Correu bem. Mas depois do bebê nascer, menino ou menino primeiro? Menina. Depois da menina nascer, não quis voltar à medicação? Não quis. Mais uma vez, não é? Sou teimosa. Mas o médico achava que sim, que devia voltar? Sim, que eu não devia dar de mamar e que devia de voltar. E eu disse, doutor, eu sou tão louca por dar de mamar que já sabe que eu não vou fazer o que você diz. Ok, então eu vou acompanhá-la mais uma vez, você vai amamentar e não vai tomar a medicação.
E amamentou durante quanto tempo, Ana? A primeira até foi pouco, amamentei até aos 4 meses. Bem, mas é melhor que nada, mas se calhar foi uma experiência muito boa, não? Sim, eu adoro. É uma experiência muito bonita, acho que é inesquecível. São momentos que uma ficam para a ligação, vida, uma uma ligação que fica ligação. para a vida, não é? Portanto, acabou por dar de mamar ao bebê e depois, tendo-se sentido bem, quis arriscar mais um bocadinho e não tomar a medicação. E daí para cá não voltou a tomar? Não voltei, nunca mais. Já lá vão quantos anos? 2005, estamos em 2011. E ninguém entende como. Pois, íamos para aí agora. Porque, portanto, tem o primeiro filho, depois do primeiro filho, enfim, as coisas, pelos vistos, correram bem, ou seja, a Ana nunca mais teve uma daquelas crises, por aquilo que eu estou a perceber. Mas o que é que, entretanto, fez? Porque parece-me que houve sempre aqui uma grande necessidade de procurar respostas. Isso. Procurar perceber o que é que se passava consigo. E essa fome de respostas, acho que deve ter acompanhado sempre, ou não? Sim. Então o que é que fez? Uma delas foi o yoga, né? Comecei logo Nunca ali, mais deixou? Nunca mais deixei. Depois outra foi o Reiki. Após a minha filha nascer, eu tirei o nível 1, que é assim que se chama, o nível 1 de Reiki. E na altura já a mestre disse, interessante, eu assim, então o que é que sentiu, o que é que visualizou? Olha, aqui a nível dos hemisférios do cérebro estavam um pouco desalinhados. Está ligado entre a tua razão, entre a realidade, pode-se assim dizer, e aquilo que é o nosso emocional. Estavas aqui um pouco a funcionar em demasia com o emocional. E as coisas ficaram alinhadas. Pronto. E eu continuei a trabalhar, fiquei doida com aquilo que ela viu que não conhece de lado nenhum e mais uma vez bate certa informação e nunca mais parei. Tirei o nível 1, tirei o nível 2, o nível 3, sou mestre de Reiki. Ou seja, continua a praticar Reiki? Continuei a praticar, sempre. Entretanto comecei a trabalhar com o Reiki com outras, pronto, com os pacientes, comecei a ter boas respostas, intuições assim maravilhosas, depois aprendi tarot, que também é interessantíssimo, também sempre que estou a ver, as pessoas ficam assim, porque eu tenho facilidade na telepatia, parece que eu olho nas pessoas e se eu quiser tentar entender o que elas estão a falar, parece que consigo. O que a alma diz parece que consegue perceber. E às vezes nem é preciso estar ao pé da pessoa. Eu em casa faço uma coisa muito interessante, que é, os meus filhos estão no quarto. Entretanto, nasceu o segundo. Pois, o segundo e depois o terceiro. Já tem 3? Já vão 3, pronto. E então eu faço-me focar, fecho os meus olhos e tento pensar como eles estão. E eu sei como é que eu consigo entender como é que eles estão, às vezes até saber o que é que eles estão a fazer, é uma coisa fora do normal. E este trabalho que passou a fazer trouxe-lhe para si as respostas que procurava? Estas respostas sobre, mas afinal quem sou eu, porque é que eu vivo estas coisas? Trouxe estas respostas ou não, Ana? Sim, trouxe algumas. Pelo menos trouxe de forma a que eu acalmasse, a que eu vivesse mais tranquila e não tão na busca. A conclusão que eu chego é que realmente eu estive desequilibrada, mas para mim existe a ligação sem dúvida entre a vida e a morte. Eu acho que sim, que eles conseguem contactar, eu acho que sim, nós sentimos, apercebemos, uns veem, eu não vejo, outros ouvem, é tipo telepatia. Isso sem dúvida para mim existe, conheci outras pessoas que também acontece, assunto arrumado. Já não me dá desequilíbrio essa parte. Depois queria muito ser mãe desde os 19 anos. Também houve um dos desequilíbrios que eu dizia que estava grávida de 7 crianças. 7 crianças? Na segunda crise dizia isso. Por isso também era como houvesse um buraquinho dentro de mim. Um vazio, no fundo. Um vazio à espera. Eu fui mãe, mais um buraco tapado. E depois era o amor, não é? Viver... Sempre procurei o príncipe encantado, alguém que encaixasse na perfeição comigo, que aceitasse como eu sou, que não exigisse mais daquilo que eu sou, daquilo que eu consigo dar, que me entendesse, e também encontrei. O seu marido, não é? Com quem já está há uns bons anos. Não é pai da minha filha. Da mais velha, mas dos dois mais pequeninos. Sim. Mas com quem já está há uns bons anos. Bom, também está ligado ao Reiki, pronto. Os dois. Por isso é que vocês se entendem. O certo é que, no fundo, este trajeto todo, Ana, acabou por resultar neste livro que a Ana escreveu, que se chama Sonhar entre Dois Polos, Contacto com a Bipolaridade, onde a Ana, no fundo, procura desmistificar esta questão da bipolaridade e passa muito o seu testemunho. E, acima de tudo, passa uma mensagem muito positiva. O que é que sente que vivem as pessoas com bipolaridade? O que é que elas sentem?
tristeza profunda, isso não tenho. E não serem compreendidas, não as sabermos entender, não serem Ana. compreendidas, acho que sentem que não têm controle sobre as vidas delas, estão sempre à espera de cair, porque depois a gente fica com medo de cair. Eu mesmo, tendo esta atitude no início, ainda sonhava que me apanhavam, sonhava que me punham no internamento. Isto marca para o resto da vida, não é? E eu acho que é por aí que nós temos sempre medo de cair, Então não arriscamos ficar melhores, não arriscamos pensar que vamos ficar bem, porque estamos sempre com aquele medo. Eu acho que vivemos um medo. No fundo, depois esta é uma confiança que acaba por ir crescendo dia após dia, não é? Que este trabalho interior que a Ana fez. Eu nunca mais vou deixar, eu continuo a fazer. Continuo a querer crescer e aprender. Crescer a nível interior e ser melhor para mim, melhor para os outros. Eu sei que a chave está em mim. Se alguma coisa acontece do exterior, alguma situação, a chave está em mim. A resolução está em mim. Não é os outros. A culpa não são dos outros. Eu é que tenho que resolver porque é que atraí aquilo. Oh, Ana, eu li que a Ana teve aqui uma experiência que eu achei muito curiosa, que foi participar numa palestra num hospital. Foi convidada, uma palestra dada por psiquiatras, onde estava o psiquiatra que a acompanhou. Sim, e que a convidaram para dar o seu testemunho, porque realmente não é habitual uma pessoa que tem um diagnóstico de bipolaridade dizer: eu estou há 10 anos sem medicação. Eu falo por mim, nunca tinha ouvido, é a primeira vez que ouço tal coisa. Como é que foi recebido o seu testemunho? Porque é assim um bocadinho... Por um lado, foi muito giro. Foi muito bom rever o meu psiquiatra. Sim. E ouvi-lo falar. Ele falou pouco, mas falou de uma maneira interessante. Ele disse apenas duas frases, que foi... tipo, da doença você não se livra porque é genético, está dentro dos seus genes. Pronto, ok. Embora eu acredite que nós, ao nos transformarmos, se transforma tudo, também os genes transformam e a doença até pode deixar de estar registada nos genes. Pronto, essa é a minha ideia. Essa é a sua convicção, e aceito, claro, a dele. E depois disse que eu fui uma mulher muito inteligente. E o muito inteligente foi, aprendi a lidar comigo, criei o meu mundo, onde nesse mundo eu estou bem. Tive um outro médico, que eu não conhecia de lado nenhum, a apontar-me o dedo de uma maneira que eu fiquei chocada, e o psiquiatra que estava ao meu lado, o Dr. Jorge Coutinho, que também já veio comigo à televisão, que até interviu, tipo, a defender-me, porque ele lá atrás vem, pois... está-se a esquecer, vocês estão-se a esquecer, falou para a plateia, estão-se a esquecer daquele doutor que também tinha a cura da bipolaridade e um dia foi encontrado morto. Pronto, trouxe logo aquele drama. Sim, mas depois o doutor, o Jorge Coutinho, explicou: não compares essa situação com a história da Ana Sofia, não tem nada a ver, embora possa levar ao mesmo, em que ambos deixaram de tomar medicação, não tem nada a ver. A Sofia fez paralelo um processo interior e criou aqui ferramentas e trabalha com elas diariamente para se manter em equilíbrio. É isso que eu ia dizer, é que vamos lá ver. Obviamente, nós temos sempre que ter muito cuidado com as pessoas que do nada deixam de tomar uma medicação. Claro, eu não fui muito correta. Pronto, não sou correta. Não, eu estou a dizer, é preciso ter muito cuidado para não parecer agora vai tudo deixar de dar a medicação. Não é isso que eu quero, não é essa palavra que eu quero passar. Ou seja, o que esse médico que estava ao seu lado disse faz todo sentido. Ou seja, a Ana, à medida que foi deixando, por outro lado, foi procurando exatamente compensar com outras ferramentas. Isso. As suas ferramentas não eram a medicação, mas arranjou outras que para si funcionaram. Isso mesmo. E, portanto, se eram ferramentas e funcionavam, portanto, também às vezes temos que saber respeitar que há outras soluções, não é? Claro. E a verdade é que passaram 10 anos e a Ana... funciona. E a Ana sente que realmente no seu caso funciona. Mas é interessante que também o doutor Jorge Coutinho, ele também acompanha-me neste testemunho. Porquê? Porque ele é da opinião que os doentes bipolares, como talvez outra doença psíquica, deve ser reavaliada. Ou seja, ok, aconteceu aquilo naqueles 4 anos, bipolaridade, mas depois reavaliar. Ainda precisa de medicação? Não precisa? O que é que se pode fazer diferente? O que é que não pode? O doente pode ser autónomo e tentar agora não tomar, depois, se tiver uma situação na vida mais triste, decidir tomar. Esse doutor já defende isso, defende que tem que haver uma reavaliação. No fundo tem que haver, Ana,
tem que se olhar para cada pessoa na sua individualidade. Sim, e não é pôr o rótulo, que eu também sempre me chateei com isso. Não me carimbem com um rótulo. Porque o que a Ana nunca aceitou foi colocar-lhe na testa um rótulo bipolar e, portanto, esta está arrumada. Toma lá lítio. Toma lá, indicação. E vai viver. E mais nada. E, no fundo, a Ana nunca aceitou isso. Procurou outra, e até podia ter conjugado, eventualmente, sim, medicação com outras ferramentas. Eu tenho pessoas que me procuram e dizem, olha, já comecei o Reiki, mas ainda não me sinto bem para largar a medicação. Eu, não é preciso largar, não é? Realmente que se sinta bem. E que se sinta bem. E às vezes é esta, no fundo, esta individualidade, uma medicina mais humanizada, que as pessoas até sentem necessidade, não é? E sentem falta. E se a Ana hoje em dia recebe pessoas que partilham as suas vivências, provavelmente chega à conclusão que a maior dor, se calhar, é o vazio interior que sentem. Isso mesmo. E isso ainda não descobriram nenhum quando perguntam, pois lá está, porque não é com cápsulas, quando perguntam, mas como é que tu és assim, como é que tu passaste por aquilo, como é que conseguiste? Porque eu tive que me conhecer, tive que ir bem lá no fundo, entender o que se passa comigo, quais são os meus vazios e lutar pelos meus vazios, nunca desistir dos meus sonhos, que são esses. E aliás, para mim, um sonho é para realizar, não é para ficar na gaveta. Eu não desisto. Como é que foi concretizar o sonho de escrever este livro? Lembrei-me logo. Como é que foi concretizar este livro? Porque eu, depois de ter conseguido passar tudo isto, eu disse, eu vou conseguir escrever o livro, eu não sei como. Mas um dia eu vou, mas depois cá dentro dizia, Sofia, mas como é que vais conseguir? Não interessa, eu vou conseguir. O como não interessa? Isso. O objetivo está traçado. Estava a ler uma revista e aparece lá a escritora Manuela Pereira num projeto A Minha Vida Dava um Livro. E eu ligo ao meu marido, acho que arranjei a solução. A sério? Liga, amor, liga e vai em frente. E eu liguei, é possível? Mas eu posso... Podes, mas tu ajudas-me, eu não sei escrever um livro, eu consigo passar a história, mas é para isso é que o projeto e eu. Não acredito. E foi em setembro, outubro, novembro, foi em 2 meses que ela me ajudou a escrever o livro. E ao mesmo tempo deve ter sido uma grande sensação de alívio, Ana. Alívio. O passar para o papel todas estas vivências foi quase como se purgasse um bocadinho. Passou para ali. Terapia, eu chorei tanto. A escrever. Eu ainda não tinha feito o luto da minha avó. Quando falava da minha avó, eu ainda chorava, ainda sentia falta dela. Eu fui descobrindo tantas coisas. Outras que me culpava, afinal não tenho culpa nenhuma. Outras que culpava pessoas, afinal não tenho culpa nenhuma. Claro. Foi fantástico, fantástico. Bom, Ana, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Agradecer o testemunho, porque acho que deixou aqui um testemunho muito bom. Um testemunho, acima de tudo, cheio de esperança, que eu acho que é muito importante. Cheio de esperança. E desejo-lhe o melhor, que os próximos anos sejam realmente coisas muito bonitas. Um grande aplauso. Muito obrigada.